Prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo, estamos iniciando mais um Hangout para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos felizes por nos encontrarmos aqui com os irmãos e agradecemos desde já a atenção, a audiência que os irmãos têm proporcionado a esse trabalho. Estamos reunindo aqui os nossos lares como uma igreja primitiva, não é? Estamos reunindo aqui os nossos lares e agora de uma forma mais concreta, né? Como essa forma moderna que nós temos como a Igreja de Cristo, não é? Deixa eu colocar a câmera aqui, espera aí, só um minutinho, e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui novamente como a Igreja de Cristo, né? E pedimos que Deus continue nos guardando e protegendo no decorrer desse trabalho. E o trabalho que nós iremos desenvolver hoje é muito interessante, é o final do estudo de Paulo, né? E coloca assim a Igreja de Cristo numa situação muito, muito privilegiada. A situação da igreja com todos esses firmamentos, né, que Deus nos tem mostrado. Deixa eu só resolver um negocinho técnico aqui rapidinho, irmãos. Espera aí, que apareceu aqui. Ajustar a imagem só um pouquinho aqui para a gente começar. Aquelas coisas que a gente tenta improvisar aqui. Vamos ver se aqui a gente consegue colocar aqui. Se eu só melhorar a imagem aqui um pouquinho, espera um pouquinho aí, por favor. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Pronto, deixa eu ver aqui. Hoje nós estaremos estudando o último capítulo, né? E vocês vão ver como é bonito esse capítulo, como o apóstolo Paulo, mas ele fala de uma forma assim, da Igreja de Cristo, assim ele falando, a igreja que reúne nos lares, e ele vai se despedindo de irmão por irmão e agradecendo todos aqueles que colocaram a Igreja de Cristo, né, na vanguarda daquele tempo, os irmãos que lutaram e batalharam para que a Igreja de Cristo fosse essa igreja vencedora, né? Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, alguma coisa não está dando certo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, se aqui vai ficar melhor. Parará. Pronto. Não. Aqui, espera aí, só trabalhar essa imagem aqui um pouquinho. Espera aí. Pronto. Espera aí. Poxa, agora estava entrando a imagem direitinho. E aconteceu ela não aparecer aqui, mas isso não é fundamental. Nós já vamos continuar. Deixa eu colocar aqui, pronto. Nós vamos apresentar hoje o estudo do capítulo 15, o encerramento do livro de Romanos, capítulo 15. Então, é uma despedida de apóstolo Paulo da Igreja de Cristo. Então, vocês viram como ele se dedicou à igreja,
ele se dedicou, se empenhou à evangelização da igreja romana, à evangelização dos judeus, forçou que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, não é pelas obras. E ele lutou para vencer todos os argumentos dos judeus, dos romanos, dos gentios, dos gregos. E em todo esse momento, irmão, o apóstolo Paulo foi passando lutas, dificuldades, aprovações. Ele foi, vamos dizer, provado em todo o tempo da vida dele. Foi uma coisa assim muito sofrida esse ministério dele. Em todo o tempo ele foi perseguido, foi preso, ele sofreu as piores dores que a Igreja de Cristo poderia ter sofrido depois de Cristo. E o trabalho, porque ele incomodou muito a Satanás, foi um trabalho assim, muito bonito que o apóstolo Paulo fez. Então, quando a gente começa a entender quem era apóstolo Paulo, irmão, coisa que ninguém nunca descreveu, quem era apóstolo Paulo, quem era Saulo e quem era apóstolo Paulo. Dá a impressão que era só um cara que se converteu. Irmão, Saulo era uma pessoa da alta sociedade, da elite. Ele não era um bandido que matava os cristãos lá, não. Não era simplesmente isso, um assassino do baixo escalão. Ele era um assassino da alta sociedade. Estava junto com o poder secreto lá dos judeus. Ele era cidadão judeu. Ele estava junto com o sistema religioso romano. Ele era cidadão romano. Então o cara não era um bandidinho, não. Ele não era um assassino. Ele estava cumprindo uma função dentro da mais alta sociedade, do barro e do ferro. Desse período que nós estamos vivendo até hoje, né? Depois que acabou o Império Romano, o barro é a continuação do romanismo, o catolicismo. E o ferro é a continuação da sociedade secreta, aquele bode Bafomete que emerge da terra, do barro. Primeira, Apocalipse 13, versículo 11. Vi emergir da terra a segunda besta, que tem 2 chifres, parece com cordeiro, mas é bode, e fala como dragão, Satanás. Então, o apóstolo Paulo pertenceu tanto a esta besta do sistema religioso, da primeira besta, do falso profeta, e o sistema político das sociedades secretas. Então, o apóstolo Paulo, o Saulo, era um cara, vamos dizer assim, um assassino da alta sociedade, da alta cúpula romana e judaica. Então, de repente, ele se converte. Eu digo que a conversão de Paulo foi feita por Jesus, porque Jesus chegou para ele e pregou no ouvido dele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E foi uma coisa assim, tão grande. Então, quando você entende essas coisas, aí você vê o que ele prega, o que ele fala, olha o que ele vai falar aqui hoje. Como ele vai se dirigir à Igreja de Cristo. Em momento nenhum, ele vai dizer assim: eu quero me despedir, mandar as minhas recomendações, saudações às pessoas que estão lá no templo da cidade tal, não sei o quê, ao povo lá da denominação tal, o povo da religião tal. Ele se refere à Igreja de Cristo. Ele vai se despedindo de um por um. Ele não se refere a nenhuma organização. Aí você vê que a igreja da época é igual à igreja que nós somos hoje. Nós não temos presidente, nós não temos diretor, nós não temos tesoureiro, nós não temos coordenador. Nós somos simplesmente, Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Acabou. E é justamente isso que você vai ver a igreja. Os irmãos me perdoem a comparação, que eu não sou 0,01% do que o apóstolo Paulo fez. Mas seria como hoje eu estivesse me despedindo aqui: olha, irmão, eu estou viajando para outra cidade, estou para outro ministério, mas eu quero deixar minha carta aqui, ó. Você manda um abraço para o nosso irmão aqui, o Guilherme. Você manda um abraço lá para o George, lá de Vila Velha, o Guilherme, lá de São Paulo. Olha, para aquele povo também, mais lá do sul, você manda um abraço para a irmã Helena, diz que nós estamos com saudade dela, agradecemos
a força que ela deu ao Evangelho, agradecemos a irmã Olívia, aquela família preciosa dela, com o Toninho, com o filho dela. Então, esse povo todo, nós agradecemos. Então, aí ele foi citando um por um, assim, entendeu? Como nós agradecemos aqui a irmã Zuleika, agradecemos ao irmão Vitor, ao Vitor, a família dele, aquele povo, o Marcelo, aquele Marcelo lá de Juiz de Fora, manda um abraço para ele, ele sempre foi um soldado que trabalhou junto com a gente. Então, irmão, apóstolo Paulo, ele se despedindo da igreja, assim, ele não estava dizendo assim, fala com aquele pessoal da Igreja Batista e depois também dá um abraço no povo da Assembleia de Deus, depois aquele povo lá da Igreja Católica também, disse que me ajudaram muito, e depois ele não se despede assim, ele se despede da Igreja de Cristo, pessoa por pessoa, grupos e grupos, aquela igreja que reunia na casa de Priscila e Áquila. É uma coisa assim, irmão, porque eles não podiam reunir em templos. Eles iam lá em Damasco, onde eles estavam refugiados, escondidos, reunindo. Aí o Saulo foi lá para matá-los, que descobriu que eles estavam reunindo na periferia de Jerusalém. Então, quando você tem essa noção, que eu quero relembrar isso para vocês, nós vamos entrar no estudo agora, você vai ver que, graças a Deus, é um paralelo do que nós estamos vivendo hoje. Eu fiquei assim, quando eu vi esse final, já conheci, tem lá no nosso site, que o pastor Sandro escreveu sobre a igreja em casa. Ele escreveu, falou sobre tudo isso, eu encomendei-se há muitos anos esse estudo sobre ele, está lá no nosso site, sincero, você pode baixar, um estudo espetacular, explicando item por item. Então nós vamos ver, agora o apóstolo Paulo, depois de ensinar contra o homossexualismo em Romanos 1, ensinar com esse povo que inverteu a verdade de Deus em mentira, esse povo que não buscava a verdade de Deus, o povo que pregava a salvação pelas boas obras, o povo que julgava as pessoas baseado, isso aqui é tudo louco porque eles são cristãos, isso tem que morrer, esse povo todo, eles não podem estar dentro do templo com a gente, é proibido ser servo do Senhor Jesus, vocês estão curando em nome de quem? Em nome de Jesus, então vocês vão morrer. Vocês podem curar em nome de quem vocês quiserem, mas não em nome de Jesus. Então, para vocês entenderem agora o que nós vamos entrar nesse momento, que ele vai pedir as recomendações, as saudações e os votos que ele deixa para a igreja, né? Então, eu vou pedir ao irmão que estiver com o microfone aqui aberto, o irmão que possa deixa eu ver aqui, vamos ver. Eu gosto de pegar as pessoas que estão, às vezes não estão com o microfone calibrado, né? Ou regulado. Deixa eu ver, vamos pegar aqui a nossa irmã que já está aqui na face, já está com o microfone calibrado, está com a garrafinha de chimarrão lá no fundo. Adivinha quem é essa irmã? Que está com a garrafinha de chimarrão lá por trás dela. A irmã Helena, olha lá, ó. E nem oferece pra gente o chimarrãozinho lá, ó. Lá do sul, né, irmão? Aí, ó, entregou, viu? Não deu para despistar, né? A nossa irmã sulista, vamos pedir que ela nos eleve a Deus em oração, agradecendo a vida de Jesus, agradecendo a vida de apóstolo Paulo e a igreja que eles tomaram conta, ajudaram a tomar e crescer, que está aí até hoje, a igreja de Jesus Cristo, né? E esse homem maravilhoso que foi o apóstolo Paulo, regenerado, o ex-maçom Saulo. Era um tremendo marginal da alta sociedade romana e judaica. Ele se torna um homem simples, fazedor de tenda, um dos maiores da igreja de Cristo, que escreveu quase todo o Novo Testamento, irmão. Então, agora nós vamos ouvir a recomendação que ele dá para a igreja de Cristo. Oremos com a nossa irmã Helena. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos por esta oportunidade, Senhor, deste estudo sobre o livro de Romanos. Eu te louvo, Senhor, porque aprendi muito e ainda vamos aprender nesta noite, no encerramento deste livro.
aquilo que ele tem falado, que a palavra de Deus tem nos chegado aos nossos corações. Eu agradeço a Deus porque, através deste estudo sobre o amor, já comentei isto e ainda digo perante Deus que tem me ajudado, através do amor, a vencer tantas situações que antes eu não saberia vencer. Mas o estudo sobre o amor foi uma coisa que me marcou muito, e aquele que ama já cumpriu toda a lei, e não devemos dever nada a ninguém a não ser o amor. O amor, o maior mandamento, né? O amar a Deus e ao irmão, cumpre-se a lei do Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor não trabalhou só na minha vida, mas na vida de tantos irmãos, porque a palavra de Deus vem para nos transformar. Não é o ensino como outros livros que ensinam coisas materiais, outras coisas que não são do reino espiritual. Mas a tua palavra nos transforma e, colocando em prática, ela nos leva no momento certo. Na situação que nos encontramos, é o Espírito Santo que é o autor desta palavra maravilhosa e usou Paulo para escrever. Meu Deus, tem sido bênção e nós te agradecemos porque o Senhor vai continuar nos momentos da nossa vida, fazendo lembrar, como Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vou deixar um Consolador, e Ele vos lembrará de todas as coisas que vos tem ensinado. A vida do irmão Pedrosa, Senhor, esse servo de Deus, que tem nos ensinado esta palavra, e através desses ensinos, Senhor, nós temos sido edificados, Senhor. Porque o Senhor usa poderosamente nas suas mãos, que o Senhor continue guardando o seu servo, usando ele cada vez com mais sabedoria. Peço a tua proteção sobre a vida dele, livrando de todas a imprudência dos homens e livrando ele também de todas as artimanhas malignas, e também a vida de cada um desses irmãos, Senhor, que estão necessitando de uma vitória. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, e fica conosco. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos a participação da nossa irmã Helena e vamos entrar nesse estudo de capítulo 16, o último capítulo do livro de Romanos. Já estamos com saudades, né? E olha como ele vai falando muito bonito aqui. Então, a despedida dele, né? Ele está escrevendo aqui ao povo romano, né? Está se despedindo da igreja que estava lá em Roma, que eram geralmente descendentes de Jesus, judeus, que eram escravos de Roma. Isso tudo é importante a gente saber, que a igreja que estava lá em Roma, ela não estava mandando na alta sociedade, era a igreja escrava lá de Roma. Não é? A igreja que estava sendo perseguida lá pelos romanos. E o Império Romano acabou no ano 476 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele veio e surgiu mais ou menos um século, em torno do ano 90, o ano 100, que surgiu o apóstolo Paulo. Jesus morreu no ano 33, nasceu no ano 0, morreu no ano 33. O ministério de Jesus começou aos 30 anos e acabou aos 33. E o apóstolo Paulo, aproximadamente 60 anos depois, inicia o ministério de apóstolo Paulo, né? E era um cara da alta sociedade romana e judaica, que Jesus, o Espírito Santo, convenceu ele dos pecados, e Deus falou com ele, olha, vai procurar lá, você vai em Damasco, procurar lá na casa de Judas, que Ananias vai estar esperando para você. Aí ele falou em espírito a Ananias, Ananias, vai para a casa de Judas, que o Saulo está lá esperando por vocês.
Aí ele falou, mas Senhor, tu queres que eu morra? Está mandando para casa daquele assassino que mata os cristãos todos? Olha para você ver como era o perfil do Saulo. Ele falou, não, ele já está há 3 dias que ele não come e não ora, que não come e não bebe. Ele está orando, ele é uma nova criatura, então você vai lá falar para ele, pregar o evangelho para ele, o que ele precisa fazer. Então você vê, Jesus convenceu o Paulo do pecado, o que o Espírito Santo faz. E nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas, né? Então foi muito bonito isso. Vamos ver aqui como ele vai dando agora aquele paizão, né? Aquele paizão, aquele homem que você dá para ver como ele era querido pela igreja e odiado por todo o sistema religioso e político. Recomendo-vos, pois, Febe. Febe era eu coloquei em verde, né? Era um membro da Igreja de Cristo. Nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Ela serve na igreja, ela não serve no templo. E a igreja é quem? São as pessoas. Então, Febe era uma mulher que não servia a Jesus Cristo nos templos, ela servia na igreja. Quem é a igreja? As pessoas. É diferente. Igreja é uma coisa, templo é outra. Então, aqui em momento nenhum vocês vão ouvir ele falar a palavra templo, congregação, religião, denominação. Ele se refere aqui à igreja da Bíblia, à igreja de Jesus. Então, começaram já a entender o grande recado. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar. Porque, olha o que ela tem feito, essa mulher, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Olha o perfil dessa mulher, a Febe, essa serva do Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse, olha, eu estou recomendando a Febe, quando ela chegar aí, essa serva do Senhor, receba ela muito bem. Ele não falou que ela era uma missionária, que era uma pastora, que era uma tesoureira da Igreja de Cristo, que era o presidente da convenção, falou, não, é uma pessoa membro da Igreja de Cristo. Recebe ela muito bem como convém aos santos. Irmão, então, os santos de Deus têm que receber muito bem os santos da Igreja de Cristo. Agora, quando vê que é falso profeta, meu irmão, manda correr. Se não se quiser converter e aceitar Jesus, é isso que ele está dizendo, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa de que vos necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Imagina, porque eles não podiam chegar lá no hotel, como o José e Maria foram se hospedar em Jerusalém, os estaleiros, né, estavam todos cheios, a rede hoteleira de lá. Então ele foi procurar lá num curral para ficar com a Maria, para passar o tempo lá, porque a cidade estava toda com as pessoas que foram votar, não é? Então o povo de lá dormiam na casa das pessoas, almoçava, jantava, viajava, aí viajava mais um pedaço de carro, a pé, a cavalo, de navio, hospedava na casa dos outros. E você imagina que alegria era as pessoas receber esses irmãos quando passava de lugar a pessoa? Aí ele manda também saudar Priscila e Áquila. E esses dois, vocês vão ver que eles repetem várias vezes no Atos dos Apóstolos, esses irmãos Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Ele não decifra assim, esse aqui era o presidente da 7ª regional de lá, esse era o tesoureiro da região tal, esse era tudo considerado como corpo de Cristo, irmão. Corpo de Cristo, não é? E diz, aos quais, a Priscila e Áquila, que ele vai estar falando aqui ainda, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Irmão, eles queriam matar o apóstolo Paulo dia e noite, prendê-lo, e a pessoa dizia assim, sou amigo de Paulo. Era quase pedindo para morrer. Aí eu abriguei Paulo, eu socorri Paulo. Era conivente, falar, então você vai morrer. Então eles expuseram as suas cabeças por causa de Paulo.
o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele não falou aqui todas as sinagogas, todos os templos, todas as convenções, todos os coordenadores, ou todos os tesoureiros, ou todos os chefes do templo, ou todos os sacerdotes. Você vê que ele se refere aqui sempre a pessoas. A igreja de Cristo, que ele pregava, evangelizava e ajudava a escrever todos esses evangelhos que nós lemos, era feito pela igreja de Cristo. Não era uma denominação, uma convenção. Isso o Império Romano, que foi criado em 313, que foi criar o catolicismo, era o imperador romano Constantino que matava os cristãos. Aí depois ele resolveu dar um golpe e dizer, olha, agora eu me converti ao cristianismo. Criou a religião católica e continuou matando os cristãos. Entenderam? Então aqui eles não estão falando de religião, a gente podia falar, agradecemos aqui o pessoal da igreja romana, das sinagogas. Vocês estão vendo que ele está só se referindo à igreja de Cristo? É muito importante os irmãos entenderem isso. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a igreja que está na casa da irmã Helena. Saudai a igreja que está na casa do irmão Guilherme. Saudai a igreja que está na casa do irmão George. Saudai a igreja que está na casa do irmão Osmi, e etc, etc. Saudai a igreja que está na casa do irmão Pedrosa. Você vê a diferença do que é que está na Bíblia? Não é religião. Quando a palavra de Deus se refere o tempo todo, não está se referindo à organização, está se referindo à igreja de Cristo. Ele está se referindo a pessoas. A igreja de Cristo é um grupo de pessoas. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele não disse assim, onde estiver a convenção, mais a religião, mais a sinagoga, e todo sacerdote reunido, aí eu vou estar. Entendeu? Essa é a diferença que ninguém prega, que ninguém mostra. E quem coordena isso? O ex-maçom Paulo. Ele fala claramente em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Ele usa uma expressão maçônica que ele usava no passado, de arquiteto. Eles chamam o Deus da maçonaria, né, da sociedade secreta, o grande arquiteto do universo. Aí ele chega para eles e diz assim, ó, hoje eu sou o sábio arquiteto, eu não sou o arquiteto ignorante, não. Hoje eu sou o sábio arquiteto. O fundamento que eu construo é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Esse é o ex-maçom Paulo. Aí quando você pega 20 textos na Bíblia dizendo que os maçons, ou seja, os construtores, rejeitaram Jesus, a pedra principal de esquina e angular. Isso ele estava querendo dizer que no passado ele rejeitava Jesus. Ele era maçom, era construtor e rejeitava Jesus, a pedra fundamental. A pedra principal que você vai botar numa base de uma construção. Ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto. A base que eu construo é Jesus Cristo e ninguém pode pôr outro fundamento. Nós vamos botando o fundamento, vocês vão construindo em cima. Era o trabalho dele. Vocês entenderam? O quem é que estava falando? E esse homem agora, que conhecia todo o sistema religioso, ele não criou um sistema religioso igual lá do mundo para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo era um outro perfil. Primeiro que ela não podia ter templo ali. Se chegasse, eles iam ali e matavam, soltavam a bomba, quebravam aquilo tudo. Como quebraram o templo no ano 70. Imagina que apóstolo Paulo, agora nós vamos reconstruir o templo, que nem o Bispo Macedo está fazendo aqui. Deus não mandou ele fazer isso. Então ele não fez. Então, que interessante a gente analisar por esse aspecto. Aí ele fala aqui, olha, grave muito bem isso. Saudai também a igreja que está em sua casa. Ele não falou saudai também a religião romana. Saudai também a religião judaica que está na sinagoga. Ele está falando da igreja de Cristo. Ele não está falando de religiões. Por isso que a Bíblia não fala, não trata de religião. A religião não tem a menor importância para nós. Como igreja de Cristo, não tem a menor importância, isso é criação dos homens. Porque nós deveríamos sempre tratar a igreja como ela é. Não deveria nem existir templo.
Você reúne em casa, reúne na rua, num galpão, num outro lugar, mas sempre tratando, respeitando, cuidando da igreja. Não é do cimento, do tijolo, do telhado. As pessoas visitando os outros e fazendo esse tamanho. Então hoje esse negócio é político. Aí você vê, como está aqui nesse livro, porque todo o sistema religioso é controlado pela maçonaria. Não diz lá na Bíblia, em lugar nenhum, que Jesus ia controlar todas as religiões do mundo. Em lugar nenhum disso está na Bíblia, gente. Então nós temos que pregar. O que eu estou falando, eles constroem bibliotecas, constroem tudo novo, mas não põe mais o livro mais importante do mundo, o primeiro impresso, por Gutenberg, foi a Bíblia. Jogaram a Bíblia no lixo, irmão. Põe qualquer besteira que qualquer ator, ou artista, ou cantor escreve qualquer besteira, tem dentro das bibliotecas. E o livro mais importante do mundo, que mudou a história do mundo antes e depois de Cristo, sequer são citados nas bibliotecas, irmão. E a própria palavra Bíblia significa biblioteca. A Bíblia, por si só, contém 66 livros, é uma biblioteca. Foi a primeira biblioteca do mundo, a Bíblia. Então, por quê? Satanás quer esconder isso aqui que nós estamos falando. E nós citamos ontem Amós 8, versículo 11 e 12. Ele profetizando assim, olha, que depois, nesses tempos que antecedem a vinda de Cristo, as pessoas vão ter muita sede e vão ter muita fome. Mas não é sede de água e fome de comida. Vão ter muita fome e sede da palavra de Deus. E vão procurar por todos os lugares e não encontrarão mais a palavra de Deus. A profecia de Amós já está se cumprindo no nosso meio. A Bíblia, já praticamente a maçonaria já aboliu lá de dentro dela, que aquilo era uma farsa, era só para enganar. E estamos aí nessa luta. Então, saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Ele foi o princípio do trabalho que começou na Grécia. Foi Epêneto. Acaia era uma província da Grécia, cuja capital foi Corinto, no período romano. E aqui eu botei um mapa para os irmãos verem que ela estava aqui, ó, a ilha de Creta aqui, ó, e por aqui a ilha, como que é o nome? Esqueci agora. Ilha de Acaia. A ilha de Acaia, está aqui, ó. Tá? Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, ali em cima, e essa aqui mostrando a terceira, aqui, Acaia, a terceira viagem missionária de Paulo. Olha aqui, da Síria, ele saiu lá da Galícia, Galácia, né? Sicília, Galácia, Sicília, na Itália, né? Ali, Galácia, foi Frígida, não sei o que, rodando tudo isso aqui, ó, rodando todos esses países. Olha como que aquele homem andava. Veio aqui, voltando até voltar a Jerusalém. Você imagina naquela época, não existia avião, não existia celular, não existia telefone, o meio de comunicação era a carta. Como era difícil. E olha como que esse homem trabalhava, esse apóstolo Paulo. Sendo perseguido, ele não tinha nada facilitado por ele, não. Ele foi até Roma, preso, né? Aí ele continua, saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Esses daqui já trabalharam antes de apóstolo Paulo, Andrônico e Júnias. Então, dizendo que esses, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Aí ele se despedindo, saudai Amplias, meu amado no Senhor. Ele não fala aqui o sacerdote, o tesoureiro, o coordenador de campanha, o sacerdote, o construtor do templo. Ele não fala nada disso, mas vai dirigindo só a pessoas, gente, a igreja. Ele está falando com a igreja que ele criou, que ele cuidava.
Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família Aristóbulo. Imagina quantas pessoas reuniam na casa desse Aristóbulo, a família dele. Em momento nenhum ele fala aqueles que congregavam no templo tal, aquele que é sacerdote, mas o outro. Ele está falando só de gente, está falando de seres humanos, onde Deus habita, o templo do Espírito Santo. Ele está se despedindo da igreja de Cristo, ele não está despedindo de convenção, nem da religião católica, ele não está se despedindo nem das sinagogas. Ele está aconselhando, se despedindo da igreja de Cristo. Vê que coisa interessante, ele não estava se despedindo de nenhum político. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Ele só estava se referindo à igreja de Cristo. Ele estava pregando e cuidando de quê? Da igreja de Cristo. Não estava cuidando de religião, de denominação e de tesoureiro, e que nós precisamos construir um prédio tal assim, para a gente ter mais um anexo, e a gente fazer uma escola bíblica. Irmão, era nas casas. Porque o evangelho verdadeiro nunca pôde ser pregado nos templos onde Deus não habita. Nos templos onde Deus não habita, nunca se pôde pregar o evangelho verdadeiro. Prega-se uma farsa do evangelho. Eu costumo dizer, prega somente aquilo que Satanás deixa pregar. Como até os países que estão aí, os países comunistas, do satanismo, da maçonaria francesa, deixam ter religiões lá. As religiões arrecadam muito dinheiro para eles. Agora, você não pode pregar o evangelho verdadeiro, aquele evangelho que as pessoas pregam nos lares, como está lá na Coreia do Norte, estão presos os que pregam o evangelho nos lares. E as religiões estão funcionando tranquilamente aqui em qualquer lugar do mundo, irmão. Você tem liberdade religiosa no mundo inteiro. Se não tem liberdade, é para a igreja de Cristo. É a única, eu vou dizer para vocês, vou falar bem devagarinho, é a única instituição perseguida no mundo, porque Satanás, o mundo jaz no maligno. É a igreja de Cristo. Tem liberdade para tudo. Para homossexualismo, prostituição, ladrão, assassino, estupro, sacrifício de criança, tudo. A punição dos crimes no Brasil é de 2,5%, 5%. Agora, vai pregar o evangelho verdadeiro, desfazer as obras de Satanás. Nós podemos fazer aqui, teoricamente escondidos, discriminados. Nem nos canais de televisão de Jesus, que eles dizem de Jesus, você pode abrir a Bíblia e pregar. Quem pregou Ezequiel 8, de 15 a 18 na televisão até hoje? Só eu que preguei lá na Rede TV, e o maçom Silas Malafaia, aquele sem vergonha, foi lá e mandou fechar. E disse que não é maçom. E nunca pregou Ezequiel 8, de 15 a 18, e as pessoas têm coragem de acreditar que esse homem tem alguma coisa com Deus. Alguém pregou que existe na Bíblia 20 versículos dizendo que os construtores, a palavra maçom significa construtor, rejeitaram Jesus, a pedra fundamental de esquina, a pedra principal, foi rejeitada pelos construtores. Alguém pregou? Não, mas o povo gosta do engano, da mentira. Ele fala coisas agradáveis ao ouvidinho desses falsos profetas. Daquela igreja que não é a igreja de Cristo, da igreja prostituta, que gosta de ouvir coisas sem vergonhas. Agora, a igreja de Cristo gosta de ouvir isso que o apóstolo Paulo está pregando, que o ex-maçom Paulo está pregando. A igreja de Cristo, que é a pessoa séria de Deus, gosta de ouvir isso que nós estamos ouvindo aqui agora. Pregação de Bíblia do Evangelho. Agora, as pessoas sem vergonha gostam de ouvir esse Evangelho paganizado, esse Evangelho sem vergonha, falsificado, porque eles merecem, são da mesma laia, da mesma qualidade. Então, aqui o apóstolo Paulo está se referindo a pessoas de Deus. Ele está referindo aqui à igreja. Não tem conotação de religião nenhuma na Bíblia. As religiões todas, está aqui, eu vou mostrar de novo. Segundo volume de Scarlet and the Beast. Foram criadas por Satanás e controladas por ele. Jesus não criou nenhuma religião e não mandou criar nenhuma religião, e ele não criou nenhuma religião, gente. A religião não salva. Ela pode te levar para o inferno. Por isso, em Apocalipse 18, Deus falando já a outro servo do Senhor, a João, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados.
Olha que bonito, não disse que o estudo de hoje era bonito? Olha aqui como que ele fala. Ele está falando à igreja. Será que você estava no meio desse negócio? Ou você estava lá no sistema religioso onde Deus não habita? Será que o apóstolo Paulo ia falar a você, vamos dizer, Pedrosa e família, olha, eu me despeço de vocês, igreja de Cristo? Ou ele ia falar assim, olha, muito obrigado ao religioso Silas Malafaia, ao religioso da igreja romana, ao Papa fulano de tal, muito obrigado a Constantino, muito obrigado à convenção dos adventistas do 7º dia, do 10º dia, do 1000º dia, muito obrigado aos do testemunho de Jeová, dos mormons. Irmão, a Bíblia se refere à igreja de Cristo. Agora eu te pergunto, qual dessas religiões você pode falar o testemunho do ex-maçom Paulo? Como você pode falar de maçonaria em qualquer religião? Porque é tudo controlado por Satanás, gente. Maçonaria é coisa. Hoje as pessoas duvidavam, mas hoje nós temos vasta bibliografia. Livros e livros e livros de vários autores maçônicos, provando que maçonaria é uma instituição satânica e que eles negam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Negaram como há 2000 anos, há 2600 anos, que Jesus é a pedra principal de esquina, a pedra que foi colocada por escândalo lá em Jerusalém, a pedra de tropeço, ela foi rejeitada. O profeta Isaías falando, já há 600 anos antes de Jesus nascer, que eles seriam a pedra de tropeço, que seria rejeitada pelos construtores. A palavra construtor significa maçom. E nunca nenhum desses líderes evangélicos pregou, só o doutor Pedrosa que prega, estudou e mostra isso, e está na Bíblia. Agora, os vândalos do falso evangelho aceitam isso. Aceitam isso. Que um cara pega e esconda a palavra de Deus e não prega nos templos. Os construtores, ou seja, os maçons, recusaram Jesus, negaram Jesus, a pedra fundamental de esquina. Por isso que ele diz, hoje eu sou o sábio arquiteto, eu construo o fundamento, é Jesus Cristo, ninguém pode por outro. Pega os livros da maçonaria. Jesus não é Deus nem filho de Deus. O Albert Mackay, a religião da maçonaria não é o cristianismo. Albert Pike instruiu todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana, porque Lúcifer é Deus. Infelizmente, o Deus da Bíblia, Adonai, também é Deus. Irmão, o que você quer mais? 22 de janeiro de 1870, Albert Pike disse, vamos destruir todo o cristianismo. Vamos fazer 3 guerras mundiais. Você nunca ouviu falar de 2 guerras mundiais? Você acha que isso é mentira, que eles já não destruíram e estão acabando com o restante do cristianismo? Está aqui, ó. Está nesse livro. A sociedade secreta e as suas infiltrações nas 7 igrejas de Apocalipse, transformando praticamente todas elas em igreja de Laodiceia, a igreja rica de Laodiceia. Estão vendo aqui? E olha que João já veio antes de Paulo, Apocalipse já veio antes de Paulo. E Paulo não está falando aqui, ó, agradeço a igreja de Laodiceia, as fortunas que me mandaram, o carro 0 quilômetro que me deram, agradeço o aviãozinho que a igreja de Laodiceia mandou para eu pregar o evangelho em toda a Ásia, a Europa. Irmão, o apóstolo Paulo lutou fazendo tendas, irmão. Ele não cobrava dízimo nem oferta. Ele falou aqui, ó, vamos receber os irmãos da igreja de Cristo como nós devemos receber os santos, ajudando em tudo uns aos outros. Irmão, quantas vezes, e até hoje sou chamado de louco, porque o que eu ganho, eu ajudo as pessoas da igreja de Cristo. Quantos, irmão? Se eu fumasse cocaína, maconha, cheirasse cocaína com meu dinheiro, esse é um cara moderno. Agora, como eu pego o dinheiro que Deus me dá, invisto na casa de Deus, na obra de Deus, na igreja de Cristo, Pedrosa é louco, esse cara é doido, ele nunca foi para a Europa. Ele ganha muito dinheiro e investe tudo na igreja de Cristo. Faço CD, DVD e tudo distribuo de graça, porque as informações que Deus me deu são tão preciosas, nem se você me desse 10 trilhões de reais pelas informações que Deus me usou aqui no Brasil, jamais pagaria, porque isso vai te conduzir à salvação em Jesus Cristo, vai te fazer abrir os seus olhos e evitar os falsos profetas. Então não tem como você me pagar isso, não adianta eu vender.
por R$10, R$20, R$50, como esse livro aqui, ó, Desvendando as Trevas. Nós mostramos a mesma sociedade secreta do rei Herodes Agripa, que matou Jesus, os discípulos e os apóstolos. Era a mesma sociedade que foi refundada em 1717 com a maçonaria. Então lembre-se, gente, o Novo Testamento quase todo foi escrito pelo ex-maçom Paulo. Quando você for ler a Bíblia, você diz esses versículos aqui, ó, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Timóteo, Tessalonicenses, Filipenses, quase todo o Novo Testamento foi escrito por um ex-maçom. E por que o Silas Malafaia não tem nenhum trabalho contra a maçonaria, o Bispo Macedo, Guilhermino Cunha e o Papa? Porque estão do outro lado, do outro time, gente. Tem que abrir os olhos de vocês, porque a palavra de Deus mostra. O apóstolo Pedro disse, em Atos dos Apóstolos, mais importante agradar a Deus do que os homens. As pessoas estão agradando os homens. Ah, dá um aviãozinho aqui para Jesus, dá um templo aqui para Jesus, dá um carro aqui para Jesus, vamos construir um big templo aqui para Jesus. E Jesus disse em Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25, eu não sou servido por mão de homens, eu construí o céu e a terra e domino sobre o céu e a terra. Eu não habito em templo feito por mãos de homens, não são vocês que me dão coisa nenhuma, sou eu que vos dou todas as coisas, te dou a respiração e a vida. Satanás tentou comprar Jesus 40 dias e 40 noites, oferecendo o mundo inteiro para Jesus, não conseguiu comprar. Agora é você que vai comprar Jesus com essa merrequinha do seu dízimo? Meu irmão, o que Jesus quer de você é um coração quebrantado. É isso que ele nunca recusa, que diz a palavra de Deus. Agora você vai tentar comprar Jesus, foi ele que te comprou por um preço muito alto, que foi o sangue dele na cruz, e ninguém pode pagar isso. Você tem que entregar a sua vida, seu corpo. E você quer cultuar a Deus? Romanos 12, 1 e 2, que nós aprendemos aqui. É oferecer sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estou aqui, ó, Satanás, vou apanhar aqui por causa do nome da Igreja de Cristo, vou defender o Evangelho, vou defender a palavra de Deus, não vou defender religião, não vou sustentar a religião, eu quero sustentar a Igreja de Cristo. Seja crente, irmão. Deixa de ser religioso. Segue a Bíblia. Não segue os homens. Eu estou falando é o que está na Bíblia. Qual a necessidade de você ter uma religião? Onde que está aqui? Quando você chegar no céu, Jesus, você é de qual religião? Ele vai perguntar, você é o bode da maçonaria ou você é a ovelha da Igreja de Cristo? Ah, você é o bode do sistema religioso, do anticristo, das sociedades secretas? Ah, então você é aqui para a esquerda, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ah, você é a ovelha? Está aqui à minha direita. Então vinde, bendito de meu Pai. Possui por herança o reino que está vos preparado desde a fundação da terra. Você que escolhe. A sentença já está dada, o tribunal já está montado. Só falta esperar para chegar o dia. E o seu dia está chegando. Aí você vai clamar pelo Silas Malafaia. Vai clamar pelo Bispo Macedo. Não, mas o Bispo Macedo mandou desobedecer a Bíblia e construir aquela porcaria da Arca da Aliança. E eu estou lá, adorando aquilo. Quando chegar, meu irmão, é inferno certo. Quem vai te julgar não é Bispo Macedo, não é Silas Malafaia, nem o Papa, nem o Pedrosa, é Jesus Cristo. E ele já disse como vai ser o julgamento, é bode ou ovelha. Apóstolo Paulo era bode, virou ovelha. Então o apóstolo Paulo está se despedindo aqui da igreja. Ele não está despedindo de religião. Aí ele continua, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. A Rufo, né? Ele devia ser parente lá de Rufo. Saudai a Assíncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas, e aos irmãos que estão com eles. Irmão, aos irmãos que estão com eles. Onde que eles estavam? No templo. Estavam junto com eles, unidos nas casas, nos lares, como nós estamos agora. Nós estamos tendo o privilégio destes hangouts de viver como a igreja primitiva vivia. Nós não cobramos dízimo nem oferta de ninguém. Ninguém tem responsabilidade aqui com Pedrosa. Cada um dará conta de si mesmo. Responsabilidade a Deus. Tem que reconhecer Jesus a cabeça da igreja. E você é o corpo. E você, o corpo, não pode ficar um braço paralítico. Você tem que estar um braço funcionando. Se você é a perna, se você é um dedo, se você é os olhos desse corpo, você tem que funcionar. Olha que bonito as pessoas não prestam atenção
Quando você sabe quem era Paulo, então ele está se despedindo da igreja. Aqueles que estão com vocês aí, olha, um grande abraço lá para o Pedrosa, o irmão Pedrosa, e aqueles que estão com Pedrosa. Aquela igreja de Cristo que está lá com Pedrosa. A igreja de Cristo que está lá com o irmão Marcelo. A igreja de Cristo que está com o irmão George. Aquela igreja... Irmão, não está falando de político, nem de sacerdote, nem de religioso. A Bíblia trata de igreja de Cristo, não trata de religião, gente. Isso é criação dos homens, é criação da maçonaria. Aquilo que o apóstolo Paulo saiu. Saudai a Filólogo e a Júlia, Nereu e a sua irmã. Saudai a Olimpas e todos os santos que com eles estão. Ele toda hora fala, saudai a Áquila, a igreja que está com Áquila e Priscila. Saudai a Olimpas e a igreja que está com eles. Saudai a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Ele não falou, saudai aquelas pessoas que estão lá na sinagoga. Saudar aquelas pessoas que estão lá junto com o sistema religioso romano. Ele conhecia isso, ele participava dos dois sistemas, irmão. Ele poderia muito ter criado, agora nós vamos criar um sistema religioso para Jesus, e agora nós vamos criar um sistema de sociedade secreta para Jesus. Não, irmão, isso não existe na Bíblia, não existe nos planos de Deus. Os planos de Deus existe a igreja de Cristo. É só isso, a igreja de Cristo e acabou. Não adianta elucubrações. Agora, se gosta de ouvir engano e mentira, vai lá ouvir o que os homens falam. Porque o que a Bíblia fala é isso que nós estamos pregando. E ninguém tem coragem de pregar o que nós estamos pregando. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculos. As igrejas de Cristo os saúdam. Ele não falou os templos de Roma, os templos lá, os chefes, os sacerdotes lá do templo tal. Manda saudações para vocês. Ele estava trazendo saudações aos romanos. As igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas de Cristo vos saúdam. Ele podia dizer, as religiões de Cristo vos saúdam. Os sacerdotes, os falsos profetas vos saúdam. Os traficantes de Jesus vos saúdam. As prostitutas de Jesus vos saúdam. Como hoje tem tudo isso. É tudo assim, é de Jesus. Os lutadores de Jesus, tudo que o mundo tem, é lá de Jesus. Irmão, para com isso. A Bíblia não tem nada disso, é criação de Satanás, gente. A sentença Deus já deu para tudo e quanto qualquer tipo de pecado para fora da igreja. Olha agora qual a recomendação do ex-maçom Paulo. Olha qual é a recomendação do ex-maçom Paulo. Tem que sempre lembrar isso para vocês saberem quem é que está falando. Rogo-vos, irmãos, que noteis, ou seja, que prestei atenção, que observai, que verificai, preste atenção. Eu rogo, eu peço, eu imploro, eu clamo, eu fico desesperado por vocês, irmãos. Notem, observem o que eu vou falar agora. Vocês entenderam a introdução do que ele falou? Então ele diz, os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, os que promovem escândalo, irmão, nós já fomos, eles chamaram assim, quando o profeta Elias chegou lá em Jerusalém, né, naquelas batalhas, como os adoradores de Baal, aí disseram assim, olha, vocês têm enchido o mundo de brigas, de contendas e confusões. Quer dizer, era o povo do mundo que fazia aquelas coisas, e eles atribuíram isso a Elias. E as mesmas coisas, quando eles chegaram lá, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Acho que foi na Grécia, quando eles chegaram lá, com a pregação do Evangelho, né, a Igreja de Cristo. Então, estes, irmãos, prestem atenção, estes que pregam uma doutrina fora da que está na Bíblia, do que vocês aprenderam, estes são os que causam dissensões e escândalo. Valdomiro Santiago, Bispo Macedo,
Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, adoração do Deus Sol, e manda fazer a arca, e manda adorar o Sol, e não desfazem a obra que Jesus fez. Jesus veio, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quem é que está desfazendo a obra do diabo aqui no Brasil com as religiões? Nenhum deles. Estão todos fazendo negócios com a igreja, com o povo de Cristo. Como os profetas disseram que ia acontecer, e farão de vós negócios. Põe 1 milhão de pessoas lá em Brasília e diz, olha, se vocês não deram o dinheiro que a gente quer e não der, nós colocamos esse gado aqui para votar contra vocês. Essa é manipulação, essa massa. Isso que eles fazem negócio. Então, os que promovem dissensões, envolvido com o tráfico de droga, todo o sistema religioso, porque quem controla as religiões é o mesmo que controla o tráfico de drogas, as armas, as guerras. Como é que pode ser um senhor diferente? Se é o próprio Satanás que controla as armas, as guerras, o tráfico de drogas, as mortes, controla as religiões. Como é que você pode achar que esse líder bonzinho que cria as religiões, obviamente para te levar para o inferno? O Albert Pike deixou bem claro, nós vamos criar o ateísmo, vão levar as pessoas ao ateísmo, mas antes disso vão criar o ecumenismo, todas as religiões unidas. Que bonito, quão suave é que os irmãos vivem em união. Irmãos o quê? Irmão macumbeiro, irmão espírita, irmão satanista, irmão prostituto, irmão ladrão, irmão bandido. Isso não é a igreja de Cristo, irmão. Mas Satanás usa esse versículo na maçonaria, está lá aberta a Bíblia na maçonaria, porque Satanás diz, está vendo? Vocês têm que ficar unidos. Irmão, nós somos unidos no corpo de Cristo, e a cabeça que nos une é a cabeça de Cristo. Nós não podemos estar unidos em nenhuma outra coisa. Então, esses que promovem essas dissensões contra a doutrina, está lá a palavra de Deus em Jeremias 3,16, nunca mais farás outra arca, nunca mais sentirás saudade, nunca mais a visitarás, nunca mais chamarás esta arca de arca do Senhor. Depois que Jesus vir, que cumpriu a promessa de Deus, joga essa arca no lixo. Porque essa que está aqui, a arca de Deus já está lá no céu. Moisés fez uma cópia, Deus autorizou Moisés a fazer uma cópia. Ele falou, Moisés, faça 500 cópias, 1 milhão de cópias e venda para as religiões. Deus autorizou Moisés a fazer uma cópia da arca. E quando Jesus viesse, ele ia cumprir a promessa. E disse, olha, agora não precisa mais da arca. Não chame mais essa arca do Senhor, que não é mais. E a arca do Senhor está lá no céu com Jesus. Aí vai o causador de escândalo, dissensões das doutrinas, o Bispo Macedo, Silas Malafaia, vai lá no projeto da satânica TV Globo, com a arca na mão. E os cantores todos com a arca na mão. Causando o quê? Dissensões, escândalo contra a doutrina que nós aprendemos. E nós fomos únicos a denunciar isso, gente. Está claro na palavra de Deus. Então, esses que promovem, olha o que ele fala, promove escândalo contra a doutrina que aprendesse, desviai-vos deles. O mesmo que João, Deus Jesus, fala a João em Apocalipse 18, saí fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com seus pecados. Olha que homem sábio, como o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo, assim como João foi nas revelações de Apocalipse. Quem causa dissensões? É o Pedrosa que fala contra a maçonaria, que quer contar a verdade para os maçons e ganhar os maçons para Jesus, para contar a verdade para os maçons. Você acha que os maçons eles têm que ir para o inferno? Não, eles merecem conhecer a verdade. O que faz no primeiro grau, no segundo, até o 33. Para a maioria, 95% dos maçons estão no grau 1, 2, 3, o grau de aprendiz, o grau de companheiro, o grau de mestre, e a maioria das pessoas que estão dentro dos templos religiosos estão lá, 95% deles enganados. Igual na maçonaria, só 5% que conhecem a verdade. Os pastores, os líderes que estão lá nas religiões, eles sabem que aquilo é satanismo, que eles vão levar todo esse pessoal para Lúcifer. E está na palavra de Deus que ia ser assim. Se não fosse assim, a Bíblia estava errada. Apocalipse 13, foi dado à besta fazer guerra aos santos e vencê-los. Os santos estão sendo vencidos, gente.
Agora, só esses mesmo que conhecem a palavra de Deus, que tem o seu nome escrito no livro da vida, que a palavra de Deus diz que não seriam enganados. Seu nome está escrito no livro da vida ou no livro do Bispo Macedo, do Silas Malafaia, do Guilhermino Cunha, do Manuel Ferreira, do Papa? Onde está escrito o teu nome? Então, se está no livro da vida, você tem que ouvir o livro da vida, você tem que seguir a Bíblia. Você pega os livros de seita e heresias, como o irmão Osmi me mandou agora recentemente, sobre seitas e heresias do Manuel Ferreira. Não tem uma vez a palavra maçonaria dos construtores que rejeitaram Jesus. O Silas Malafaia, 2009, a revista dele, Seita e Heresias, não tem a vez a palavra maçonaria dos que rejeitaram Jesus, ou seja, estão trabalhando contra o apóstolo Paulo, estão trabalhando contra Jesus. Bispo Macedo, Guilhermino Cunha e Manuel Ferreira, porque omitindo a verdade e recebendo dinheiro do tráfico de droga. Por isso que o Magno Malta não deu o resultado da CPI, que eu pago R$10 mil, o resultado da CPI do narcotráfico, há 10 anos. Cadê o resultado? Porque todo sistema religioso está junto com o tráfico de droga, lava dinheiro com dízimo e oferta, recebe dinheiro do tráfico de droga. E você acha que esse sistema religioso vai te levar para o céu? O apóstolo Paulo não menciona nada de religião aqui, ele menciona a igreja de Cristo com muito amor, com muito carinho, um por um. Porque os que tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eles querem dinheiro, querem comer muito. E com as suas palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Você quer mais? Quer mais? É isso que está, irmão. Porque já temos mais de 6 milhões de evangélicos que abandonaram o sistema religioso, porque na Bíblia não tem religião. A única vez é Tiago 1,27. Porque a verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e abster-se da corrupção deste mundo. Quem é que cria as guerras no mundo inteiro? Aqui, ó, quase 1.300 páginas. Aqui, ó, o primeiro volume, Scarlet and the Beast. Maçonaria cria um montão de órfãos e viúvas. Todas as guerras no mundo foram feitas entre maçonaria inglesa e francesa. E a Terceira Guerra Mundial vai ser entre maçonaria inglesa e francesa de novo. Israel está ali no meio daquele caldeirão. Está Israel, apoiado por que é a maçonaria inglesa, junto com os Estados Unidos, que é a maçonaria inglesa, junto com a Inglaterra, que é a maçonaria inglesa, Canadá e outros países. Maçonaria inglesa. Em volta deles está toda a Rússia, todos os países árabes, que são maçonaria francesa. E de onde vem o mal de Israel, que a palavra de Deus diz? No final, vem do norte. Maçonaria inglesa e francesa. E onde que vai ser o estupim da bomba toda? Ou quando vocês virem o verão, a figueira começar a dar fruta, a figueira é Israel. É porque o fim está próximo. Então, irmão, a palavra de Deus é muito clara. Ela é muito explícita. Só que você não lê a palavra de Deus, não te ensina. E você também se acomoda. Quer ler a revista do Silas, a história de romance do autor, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente. É a palavra de Deus, são 66 livros preciosos. Então, olha o que esse ex-maçom está falando. O ex-maçom Paulo está falando. Rogo, irmão, que noteis. Preste atenção. Que noteis isso. Observai o que eu estou falando, irmão. Aqui é apóstolo Paulo, o ex-maçom. Tá? Olha aqui. Os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas palavras lisonjas enganam os corações simples. É muito, o apóstolo Paulo aqui já está dito muito claro. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios do bem, mas simples para o mal. Irmão, sábio em aprender as coisas do bem. As coisas do mal, você seja um burro, ignorante. Não quero aprender o mal. Para aprender o mal, sou ignorante. Aprender religião, sou ignorante. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero a igreja de Cristo. Aí eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio para aprender a palavra de Deus. Agora, para aprender as coisas do sistema religioso, eu quero ser ignorante. Quero ser analfabeto. Olha aqui, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Olha como que ele vai encerrar. E o Deus de paz,
esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Irmão, isso era o Deus de Saulo, o bode Bafomete lá. Ele sabe disso. Ele estava lá falando disso. Esse bode que Jesus vai botar para a esquerda, ele está confirmando aqui. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Pega lá a igreja de Filadélfia, o capítulo 3, Deus disse: tu és a igreja fraca, tu és a igreja que não nega o meu nome, tu és a igreja que não nega a minha palavra. Eu te amo, igreja de Filadélfia. Eu vou botar todos esses falsos judeus, esses sionistas da sociedade secreta, esses que se dizem judeus e não são, e pertencem à sociedade secreta, à sociedade de Satanás. Ele mostra aqui, ó, esses... Dá licença aqui. Vou pegar o livro aqui. Caiu a câmera aqui, espera aí. Ó, esses que se dizem judeus e não são, esses que negam que Jesus Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, estes, aqui, ó, da sinagoga de Satã, eu os colocarei embaixo dos pés da igreja de Filadélfia. Isso é em Apocalipse 3, 9, Apocalipse 2, 9. E o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. O apóstolo Paulo está repetindo isso aqui. E Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo será convosco. Aqui estão os Illuminatis, os banqueiros, os religiosos todos, do mundo inteiro estão aqui. Nós somos os poderosos, nós temos os governos, nós controlamos o dinheiro, nós aumentamos os impostos, nós fazemos as guerras, nós controlamos o tráfico de droga, nós colocamos as armas, nós roubamos a Petrobras dos brasileiros, a Vale do Rio Doce, nós damos impunidade, incentivamos o crime, o estupro, o sacrifício de crianças, as mortes, as guerras, nós fazemos tudo isso, nós somos poderosos. Deus disse que vai botar estes embaixo dos pés da igreja de Jesus Cristo, da igreja fraca de Filadélfia, não é da igreja que se diz forte e rica. Ela diz, não, mas nós somos a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, nós somos ricas, poderosos, nós temos dinheiro. Aí Jesus vira-se para eles e diz, escreve aí, João. Agora Jesus está falando aqui de novo. Escreve aí, João, vou dizer essa igreja, essa porcaria que está aí. Diz, olha, tu és cega, tu és pobre, tu és nua, tu és desgraçada. Vocês não têm a graça de Deus. A minha graça vocês não têm. É uma igreja desgraçada, é sem a graça. Vocês são pobres, cegos, nu, miseráveis. Vocês querem me conhecer? Coloquem colírio nos olhos de vocês e venham comprar ouro bruto refinado comigo. Não é ouro do tráfico de droga, da maçonaria, da prostituição, das guerras, não. Vem comprar ouro bruto, puro, refinado comigo. É Jesus está falando, meu irmão. E você está lá nessa igreja? Você gosta dela? Fica lá. Fica lá com esse ouro sujo. Fica com seus olhos fechados. Ou você quer pegar o colírio da palavra de Deus? Venha abrir meus olhos para que eu possa ver. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vem abrir para que eu possa ver. Então, irmão, não adianta você ler a Bíblia com o olho fechado, com o coração fechado. Coloca colírio nos teus olhos. É isso que Deus está falando. Aí você vai ver o sistema religioso que você está lá. Essa igreja falida e que se diz que é rica. E Deus diz, eu vou botar todo esse sistema religioso, todo esse sistema judaico, da sinagoga de Satanás. Esses que se dizem judeus e não são da sinagoga de Satanás. E eles mentem. Eu vou colocá-los embaixo dos pés da fraca igreja de Filadélfia, a igreja que eu amo.
E o apóstolo Paulo está aqui repetindo o que Jesus falou para o apóstolo Paulo, falou para João. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Dos vossos pés de quem? Quem que o apóstolo Paulo estava falando aqui? Era com a igreja de Roma? Era com a sinagoga aqui, ó? Com essa sinagoga que ele pertencia lá? Não, ele estava falando isso para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo que ele estava falando. Deus vai, o Deus de paz. Jesus nunca matou ninguém, nunca mandou matar ninguém. A maçonaria faz as guerras todas no mundo, entre os dois chifres do bode, os dois poderes, maçonaria inglesa e francesa, tudo armado entre eles, causa o caos, aí depois vai lá Satanás e pega para eles o restou das guerras. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Encerrando aqui, mais 2, 3 versículos. Saudam-vos, Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Olha aqui, Gaio. Onde que eles ficavam hospedados? No hotel 5 estrelas lá, viajando no aviãozinho turbinado deles lá. Irmãos, eles ficavam na casa da igreja de Cristo, eles não ficavam nos templos, lá na alta sociedade, não, como Paulo ficava. Ele fabricava tendas. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Esse Gaio, irmão, quanto que ele abrigava de gente da igreja de Cristo? Aonde? Ele tinha um hotel 5 estrelas, era na casa. Como nós estamos aqui hoje estudando a igreja de Cristo e ensinando uns aos outros e ajudando uns aos outros aqui, ó. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja de Cristo. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. Quer dizer, ele pega a igreja de Cristo, vai um por um, falando. Ele não fala, vamos pegar a religião aqui dos vamos dizer lá, da época da igreja romana, a igreja dos jesuítas, a igreja dos judeus, dos saduceus, dos fariseus, e mais não sei, que ele podia politicamente estar lá junto, em cima do muro, estou com a igreja de Cristo, como ficam os outros aqui, aí estou lá com a sociedade secreta, estou com a igreja de Roma. Não, irmão, ele rompeu com tudo. Quando ele chega a carta dele, que ele escreve aos Filipenses, acho que capítulo 6, ele diz, quando eu conheci a maravilhosa graça de Deus a Jesus Cristo, eu considerei tudo isso esterco. Esterco. Ele abandonou tudo, irmão. Aí está o pessoal lá comendo esterco, nos templos. Vai gostar de esterco assim lá no chiqueiro, gente. Nós temos que gostar da palavra de Deus, irmão. Hoje não se ensina literalmente Bíblia nos templos. Hoje não se ensina, não tem Bíblia, mas a Bíblia eles estão tentando tirar tudo. Tem que fazer que nem o apóstolo Paulo, irmão. Ele está falando com conhecimento de causa. Ele conhecia todos, ele era cidadão judaico e era cidadão romano. Ele conhecia tudo que tinha de ruim lá. E ele botou aquilo tudo para fora. Você pega hoje, estava vendo os vídeos da Aline Barros, uma maçonaria pura para as crianças, igual nós denunciamos dentro da Igreja Batista. Há 20 anos, eu e Paulo Pimentel denunciando, ou coisa que eu fiz há 50 anos na Igreja Batista, o ritual de iniciação de embaixadores do rei. Exatamente o ritual de iniciação da maçonaria, gente. E qual o Deus da maçonaria? Pergunta a Albert Pike, os livros da maçonaria. Lúcifer. Dentro dos templos onde Deus não habita, o que é que você acha que poderia acontecer? Nós denunciamos isso. E os rituais todos, os toques, as palavras, os gestos. De onde você vem, embaixador do rei? Eu venho das trevas. O que você quer? Eu quero luz, os toques, os sinais. As crianças sendo submetidas a um crime, como se diz o termo técnico, é o crime por aliciamento de menores, se induzindo as crianças ao erro, ao pecado. O crime de aliciamento de menores. Se ensinando
Lá dentro eles vão para aprender Jesus e vão aprender sobre maçonaria. Irmão, olha aqui, então aqui ele encerra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ele não falou aqui, o grande arquiteto do universo seja com vós, não. Ele não falou, a Nossa Senhora lá dos romanos, ou não sei o quê, a deusa Semíramis, ou não sei o que, seja com vocês. Não tem o meio termo. É a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. É isso que nós temos a aprender. O Evangelho é sim, sim ou não, não. Não tem como ficar em cima do muro. Então encerramos aqui, irmão, com chave de ouro. Ele não podia fazer uma coisa mais linda como ele fez aqui, ó, o apóstolo Paulo. A exortação dele aqui, vou repetir. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste. Qual a doutrina que o apóstolo Paulo ensinou ali? De Jesus, da palavra de Deus. Desviai-vos deles, desviai-vos deles. Agora as pessoas vão lá ao encontro deles, vão lá nos templos deles. O bispo Macedo está construindo um templo para o capeta, para o Satanás, com aquela arca que Jesus proibiu. As pessoas estão lá. E esse que está desviando, a doutrina está causando escândalo contra a doutrina que aprendeste, a palavra de Deus está mandando desviar deles, as pessoas estão indo lá junto deles, o Silas Malafaia com a arca na mão, gente. E com a promessa que vão ficar ricos. Meu irmão, isso tudo vai acabar. Isso vai passar em breve. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não adianta nada. Então nós estamos resgatando a igreja de Cristo para Jesus. Você é responsável pela sua salvação. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Nós pregamos isso aqui no livro de Romanos. Foi ontem, anteontem, não sei. Está ali. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Eles só querem ganhar dinheiro, irmão. E com suaves palavras lisonjas enganam os corações dos simples. Você quer o que mais? Você quer explicação melhor do que essa? Do ex-maçom Saulo? Aí aqui ele vem saudando toda a igreja, um por um. Olha, essa igreja que recebe os santos, a igreja que recebe, abriga a igreja, o fulano que recebe a igreja, a Maria, o cicrano, esses que recebem a igreja de Cristo, esses que nos ajudaram, da igreja de Cristo, e todos da igreja de Cristo. Ele fala aqui o tempo todo, igreja, igreja, igreja. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós, o templo do Espírito Santo. Muito bonito todo esse livro de Romanos. Mas esse capítulo 16, ele fecha com chave de ouro, mostrando que tudo isso que ele ensinou foi para a igreja de Cristo. E aqui ele não mandou ninguém pedir um centavo de dinheiro a ninguém. Ele mandou a igreja de Cristo ajudar os outros. Ele não falou em ninguém tem que dar o dízimo para os outros. Ele não falou disso. Não falou que as pessoas têm que ir lá no templo, na sinagoga, que ele frequentava, ele era judeu, então ele podia montar uma sinagoga evangélica lá, não é? Para o pessoal ir lá na sinagoga evangélica do Paulo. Não inventou nada disso. Ele foi igreja de Cristo e acabou. Isso que é bonito do evangelho. O evangelho, claro. Agora você vai ouvir a voz do Silas, Bispo Macedo, Billy Graham, desses maçons todos, que nós temos certeza absoluta, e Deus nos entregou, confirmado, a lista desses falsos profetas. Tem que ouvir a palavra de Deus da igreja de Cristo, você tem que ouvir Jesus, tem que ouvir esse apóstolo Paulo, tem que ouvir a João em Apocalipse, tem que ouvir a palavra de Deus, acabar com essa coisa que está aí, essa pouca vergonha, irmão, que eles fazem aí com o nome de Jesus, não é? Então peço que os irmãos agradeçam a Deus esse programa maravilhoso, né? Que ele nos deu a oportunidade de fazer. Agora eu não sei, irmão, se eu vou fazer mais um outro livro. Eu estou com vontade de pegar para estudar Hebreus, né? Para passar para os irmãos. É muito bonito. Vamos dizer assim, entre aspas, a evangelização do povo judeu. A evangelização do povo judeu. E isso hoje, aí tem muitos judeus dentro dessa sinagoga, ou falsos judeus sionistas, dentro da sinagoga de Satanás. Então, para pregar para esses maçons, vamos fazer com que Deus nos dê
sabedoria, nos dê orientação para que nós possamos levar esse evangelho avante, ganhar muitas e muitas almas para Jesus, porque nós precisamos disso urgente. Não é? Já é quase meia-noite, temos 9 minutos ainda. Não sei se algum irmão quer falar alguma coisa, nos orientar. Não dá para tirar a dúvida, né? Que em 9 minutos nós não vamos tirar mais dúvida de Romanos, né? Mas os irmãos que acharam alguma coisa interessante sobre o estudo, que quiserem falar alguma coisa, então tem 9 minutos aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Doutor Pedrosa? Sim. É o Guilherme. Pode falar, meu irmão. Eu posso mostrar Eu posso mostrar para os irmãos aquele louvor que eu fiz e mostrei para o senhor? Pode fazer então. Aquela música, aquele rap? Deixa eu mostrar aqui. O nosso irmão vai apresentar um rap aqui que ele fez. O Guilherme fazia um montão de rap sobre nova ordem mundial, mas hoje ele já aceitou a Jesus há uns 2, 3 meses e vem estudando a Bíblia assiduamente dia e noite, enfrentando uma batalha espiritual enorme, se libertou das drogas, ele está preparando um testemunho para mais adiante aqui, para ele contar como tem sido as vitórias e as grandes lutas dele. E esse é o primeiro rap que ele faz depois de convertido a Jesus Cristo, aqui no nosso Hangout, né? Ele chegou aqui uma vez de madrugada, desesperado. Doutor Pedrosa, quero falar com o senhor. Aí veio e contou o testemunho dele rapidamente, né? E nós temos orado muito por ele. É um testemunho muito bonito. E Deus vai te continuar moldando esse templo do Espírito Santo aqui. Aqui dentro morava um montão de coisas ruins. E em nome de Jesus ele expulsou isso tudo, botou para fora. Agora é um novo templo. É um templo de Jesus Cristo, né? E desse templo agora o Espírito Santo deu essa música para ele, que ele já me apresentou, e ele vai apresentar aqui agora para os irmãos. Então vou fechar meu microfone para ouvir a apresentação do nosso irmão. Glória a Deus! Peraí, doutor Pedro, sei porque aqui o som pausa. Peraí. Oh, não, calma aí. Renasci através de um chamado daquele que sempre esteve do meu lado, e por ele que hoje eu respiro fundo. O amor de Deus que é ignorado pelo mundo profundo foi o amor que eu senti, e segundo ao Espírito Santo hoje estou aqui de joelhos, glorificando a ti, respirando sem ajuda de aparelhos. Revivi, resisti demais, ofendi demais, fiz sofrer demais aquele que não foi capaz de me abandonar apesar de tudo, dando visão para quem está cego e voz para quem estava mudo. Pouco adiantava quando eu lutava contra a maldade, ao mesmo tempo negava o salvador da humanidade. Mesmo assim, ele já me usava, seu encontro me guiava e me mostrou o quanto ele me amava. E me mostrou o quanto ele me amava. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar esse campo, e com tesouro hoje estou aqui, e ele com todos quero dividir. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo, e com tesouro hoje estou aqui, e ele com todos quero dividir. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, maravilhoso, misericordioso, que estendeu a sua graça até mim, me dando mais uma chance a um passo do fim. Sim, meu único Salvador é Jesus. Tento imaginar a dor que ele sofreu na cruz para nos tirar das trevas com sua luz, e em direção ao Deus Pai ele nos conduz. Agradecemos, Senhor, por enviar seu legítimo Filho para nos salvar.
Quem fala é aquele que crê no Filho teu enquanto o Pai chorava. Por nós ele morreu, mas o Pai ressuscitou o teu Filho amado. Como os profetas da antiga aliança tinham profetizado, aceite essa singela homenagem, meu Pai amado. Oh meu Deus, eu sou grato. Pai, obrigado. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo e com tesouro hoje estou aqui. E ele com todos quero dividir. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo e com tesouro hoje estou aqui. E ele com todos quero dividir. Deus colocou em meus lábios um novo cântico, um amor diferente de qualquer cantor romântico. Glorificarei e louvarei o Criador. Para sempre amarei o nosso Salvador, que carregou nossas dores e nossos pecados. Suas mãos e pés por pregos foram perfurados em você. Não se esqueça, não estamos sozinhos. Por nosso rei recebeu uma coroa de espinhos. Glória ao Filho do Pai que trouxe a salvação, sofrendo todo tipo de retaliação. Na primeira vinda ele veio como um cordeiro, e na segunda voltará como um leão. Estamos perto do fim dos dias, ele está vindo. Enquanto isso as profecias estão se cumprindo. Tenha perseverança e fé, infinita esperança em Jesus de Nazaré. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo e com tesouro hoje estou aqui. E ele com todos quero dividir. Eu andava cambaleando, perdido em um campo, até que tropecei e descobri um tesouro oculto de valor inestimado que eu enterrei e escondi. Vendi tudo que eu tinha para comprar este campo e com tesouro hoje estou aqui. E ele com todos quero dividir. Bendito é aquele que fizeste do Altíssimo a tua morada e disseste, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com fé em Deus, deixo ele me guiar. Obrigado, Pai, pela sabedoria que vem do céu. Tudo é de sua autoria. Não esqueçam disso, a glória só pertence a Deus e a Jesus Cristo. E aí, doutor Pedrosa? Deu para ouvir certinho aí? Muito bem, meu irmão. Ficou fantástico. A letra muito linda, né? E espero que Deus continue te dando mais e mais vitórias, né? Como você vê, um cântico de um vencedor, de um campeão. O que esse homem cantava era muito bonito. Ele falava contra a nova ordem mundial. Mas hoje ele fala contra o inferno. Hoje ele fala de Jesus. Ele veio para desfazer as obras do inimigo. Então o trabalho que ele tem feito é muito precioso, irmão. É um exemplo para todos nós que estamos aqui no Brasil, né? Lutando contra todo esse sistema de sociedades secretas, que quer esconder a Bíblia das pessoas, sustenta falsos profetas para que a verdade não venha à tona, né? Então, ele está agora mostrando como que ele está investindo o tempo dele, recuperando a vida dele, da família. Então, só quem pode fazer isso é Jesus Cristo, né? E não esquece que você vai preparar o seu testemunho aqui para a gente, né? Né, meu irmão? Sim, doutor Pedrosa. Preparo sim, doutor Pedrosa. Vai buscando conhecimento aí no Senhor, em oração. E como é que estão as tuas lutas? Estão menores? Como é que estão as coisas? Eu vou te falar que aquela luta espiritual que eu falei para o Senhor, voltou até a me atormentar, mas voltou bem mais fraco ele veio. E hoje nem aparece mais, doutor Pedrosa, nem aparece mais. Vou te falar que... E os seus vícios relacionados a bebida, cigarro, drogas? Isso daí sinto falta de nada. Desde aquela vez que eu entrei aqui no Hangout pela primeira vez, eu já fazia um mês e pouco que eu já nem colocava nada na boca. Eu nem penso mais nisso, doutor Pedrosa. Daí nunca mais, doutor Pedrosa. Você precisou procurar algum psiquiatra, psicólogo, alguma coisa para se libertar das drogas?
Não, doutor Pedrosa, eu vou te falar que quando eu queria parar de beber e parar de fumar maconha, eu nunca consegui e parar de fumar cigarro, eu nunca consegui sozinho, doutor Pedrosa. Foi no dia que eu entreguei minha vida para Jesus mesmo e pedi força. Tive apenas uma recaída, assim, que eu fumei uma bituquinha, assim, aí depois eu me senti mal, sabe que eu senti mal mesmo, não conseguia nem ler a Bíblia. Aí parou, doutor Pedrosa, foi do nada, foi tipo assim, para conseguir coisa que eu não conseguia largar de uma coisa, eu consegui largar das 3 coisas de uma vez só, doutor Pedrosa. Pois é, olha como é um milagre, irmão, na vida de um homem. E agora, como é que você pode ter Bispo Macedo, Silas Malafaia, Guilhermino Cunha, Manuel, todo esse pessoal ligado à maçonaria, como o Caio Fábio falou há 20 anos, mais ou menos. O dinheiro da Igreja Universal veio do tráfico de droga, da lavagem de dízimo e oferta com tráfico de droga, lá do cartel de Cali da Colômbia, e o Silas Malafaia recebia $40 mil por mês para não contar. Meu irmão, eu não tinha dinheiro nenhum que me impedisse de contar a verdade para o meu povo de Deus, para minhas ovelhas que hoje Deus me deu aqui no Brasil. Dinheiro nenhum Satanás me compraria para dizer, olha, eu não vou contar a verdade para aquele povo lá dos sinceros. Nem se me desse toda a fortuna do Silas Malafaia e do Bispo Macedo junto para mim. Eu jamais iria omitir a verdade dos meus irmãos da Igreja de Cristo. Agora, olha a vida que esse cara está passando, a família dele. Satanás se manifestou várias vezes diante dele, de várias formas, se materializando ali, irmão. Esse irmão sozinho, nós aqui de longe, orando, conversando com ele até de madrugada, e ouvindo passos dentro de casa, e se mexendo as coisas lá, pegando fogo lá na casa dele, tudo assim do nada. Eu estou falando, já estou adiantando um pouquinho do testemunho desse homem, que nós estamos orando, estamos nessa luta. E está aí, ó. Olha o louvor que ele fez para honrar e glorificar. Esse é o membro da igreja de Paulo. Ele foi que nem Paulo. Ele serviu ao mundo. Hoje ele tomou vergonha na cara, é de Jesus e não vai participar com nada do mundo, tá, irmão? O que o Magno Malta não teve coragem de participar do narcotráfico. Os irmãos que estão ouvindo aí. Está Jesus fazendo aí, irmão. Tá? O que o Magno Malta não teve coragem de fazer, está Jesus fazendo. Independente da ação deles. Então, nós fazemos um trabalho aqui simples, irmão, mas está funcionando. Agradecemos a Deus essa participação do Espírito Santo que convenceu o nosso amigo, nosso irmão Jesus Cristo hoje a abandonar todos os vícios, irmão. Todos os vícios ele abandonou. Que bênção. Pedro, oi. Sabe qual que é o nome da nova música que eu já estou escrevendo? Não. A música vai chamar Do Império das Trevas para o Reino do Céu. Ó, pai, ó, tá vendo, irmão? É isso, irmão. É isso que esses são os frutos do apóstolo Paulo. Nós estamos estudando aqui o livro de Romanos. É apóstolo Paulo, Deus falando apóstolo Paulo e apóstolo Paulo hoje pregando. Eu vou querer ouvir pregação de Silas, de Bispo Macedo, esses homens ligados à maçonaria, que levou esse cara, a família dele, a ser quase destruído pelas drogas, irmão. Irmão, que você está esperando que esses homens vão te levar para o céu, irmão? Os fins justificam os meios, como está aqui no protocolo, sabe, de Sião. A prostituta está arrecadando dinheiro para Jesus, é bom. O traficante arrecadando dinheiro para Jesus, é bom. A capa da revista Playboy, uma evangélica de Jesus, para com isso. A porta-bandeira da Mangueira, aqui no meio daquela promiscuidade das escolas de samba, onde se mais consome drogas e prostituições e engravidamento de pessoas, está lá. Irmão, para com isso. Nós temos que separar o santo e o profano. A palavra santo significa puro, separado. Santo é separado. O santo e o profano tem que estar separados. Nós estamos lá no mundo, mas não somos do mundo. As pessoas vão falar do mundo, participa, faz tudo que o mundo faz. Pronto, agora eu sou de Jesus. Então, muito obrigado, irmãos. Ajude, divulgue bastante esse vídeo, irmão. Muito bom esse vídeo, irmão. Muito bom. Que deu essa mensagem, não por mim, pelo que o apóstolo Paulo escreveu, esse capítulo 16, e para o mundo inteiro saber, para a igreja inteira saber o que é Bíblia, o que é Evangelho, o que é pastor, quem é que prega aqui, ó. Quem que prega é o apóstolo Paulo, gente.
Isso que é sermão, isso que é palavra, que é verdade. Não é Silas, Bispo Macedo, Papa, Billy Graham. Chega dessas bobeiras, irmão. Tem que ver a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é que pregação. Para de ouvir as coisas do mundo, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós colocamos essas colunas romanas aqui para lembrar que nós estávamos estudando o livro de Romanos. Aquelas colunas aqui, ó, Boaz e Jaquim, que a maçonaria usa, Boaz e Jaquim, aquelas colunas. Meu Deus, não tem nada disso a ver com Jesus. Nada disso com Jesus. Isso é tudo o Império Romano, que o apóstolo Paulo desprezou, tudo isso daqui, ó. Esses palácios. O apóstolo Paulo depois ia reunir com a igreja, sabe aonde? Na casa simples dos irmãos, nas tendas, nas cavernas, na igreja do caminho, na beira da estrada. Essa é que é a igreja de Cristo, como nós estamos hoje aqui na beira do caminho. Eu acho bonito isso, eu gosto. Muitos irmãos, eu tenho uma sala aqui na Tijuca. Eu poderia alugar essa sala, fazer uma central, vamos fazer ali uma estrutura, vou botar um sistema financeiro, um telefone, um CNPJ. Aí, irmão, vai virar religião. Não quero, vai continuar assim, essa obra de Deus é assim, reunida nas casas, como a igreja vivia. Aí você vai entender o que o apóstolo Paulo prega. Se você for para os templos, você não vai entender o que está pregando aqui na Bíblia. Mas aí na sua casa, você vai entender o que o apóstolo Paulo fala. Aí você vai ter discernimento e vai entender. Porque nós estamos vivendo igual a igreja primitiva. Nós não vendemos nada, nós não compramos nada, cada um presta conta a Deus, nós ajudamos uns aos outros. Olha que coisa linda. Então, e o que Deus falou em Apocalipse 18, de 1 a 5, a irmã Helena pregou muito bem sobre isso e deixou muito bem clara. Doa a quem doer, não gostou, vai reclamar lá com o diabo, lá no inferno, vai ter eternidade. A igreja de Cristo é essa daqui. A igreja de Satanás chama-se igreja prostituta, a igreja que traiu Jesus. Se te ofendeu, então sai dela, vem para a igreja de Jesus. É isso que está na palavra de Deus. Deus fala, sai fora dela, povo meu, para não ser cúmplice com os seus pecados. Isso é a palavra de Deus. Está na palavra, nós pregamos. Agora, se você quer ouvir coisas agradáveis, vai lá ouvir o servo de Satanás, os falsos profetas, vai lá ler os livros, a revista dele, vai enriquecê-los, vai lá dar seu tempo, seu dia, vai comprar. Eles dizem que você compra Jesus, dá muito dízimo, muita oferta para comprar aviãozinho, fazenda, que nem o Valdomiro Santos. Ajuda o Satanás a comprar o Brasil, comprar aviões, comprar terra, ouros, relógios de ouro, precisamos, ajuda. Se você acredita que isso vai te levar para o céu, então você continua. Porque em Atos dos Apóstolos, esse mesmo apóstolo Paulo falando, quando ele chegou em Atenas, viu 5.000 ídolos. Atos dos Apóstolos 17, de 20 a 25. Ele disse, o meu Senhor é esse Deus desconhecido aqui, ó, que vocês colocaram aqui. O Deus dos sinceros é o Deus desconhecido da Universal. O Deus dos sinceros é o Deus desconhecido daquela igreja católica de Constantino. O Deus desconhecido dos sinceros é o Deus desconhecido da Igreja Batista, ligada à maçonaria, fundado por William Buckberg. O Deus desconhecido dos sinceros é desconhecido também da que eles chamam a religião Testemunho de Jeová, fundado pelo maçom Charles Russell. O Deus desconhecidos da igreja dos sinceros, da igreja de Cristo, é a igreja desconhecida lá dos mormons, fundado pelo maçom Joseph Smith. O Deus da Bíblia, o Deus dessa igreja desconhecida, o Deus desconhecido, é o Deus desconhecido dos espíritas, fundado pelo maçom Grau 33, o satanista Allan Kardec, e vai por aí afora, gente. Então, o nosso Deus, nós pregamos, é o Deus da Bíblia. Aqui não tem religião, não nos interessa a religião. Apóstolo Paulo se despediu aqui da igreja de Cristo, não se despediu de religião nem de religiosos. Então, essa é a igreja de Cristo e ela continua a mesma. Agora, você quer servir a religião e aos falsos profetas, problema seu. Então, nós aqui não obrigamos ninguém a sair do sistema religioso. Nós mostramos a alternativa certa e correta.
a consciente, vamos dizer, a alternativa inteligente, sábia. Essa daqui. Se afastar da corrupção deste mundo, que é a verdadeira e pura religião para com Deus, o nosso Pai. Então, quando você é da igreja de Cristo, o apóstolo Paulo fala, você entende. Agora, quando você é a igreja de Laodiceia, o falso profeta fala, você fica feliz. Aqui, quem fala para a igreja de Jesus Cristo, a igreja fraca de Filadélfia, aqui, ó, são os profetas de Deus. Eu vejo, tem um tal de Marcos aí na internet. Marcos, o profeta de Deus. Vai pro inferno falar besteira assim, irmão? Profeta, o cara se auto-intitula profeta. Cara, vê aqui o que é Isaías, o que é, que toma vergonha na cara, gente. Os caras vê tanto falso profeta aí que o cara se intitula, eu sou o profeta, tal, vai no inferno. Eu quero saber se ele vai me dizer qual é o resultado da loteria de amanhã. Eu vou jogar no bicho, eu quero saber. Irmão, profetas, adivinhadores, tem que acabar com essa raça, irmão, de falsos profetas. Mas como que acaba? Estudando a Bíblia, irmão. Dá espaço para esses homens tomar vergonha na cara. Deus não... Os que se humilham diante de Deus, a seu tempo ele os exaltará. Temos passado por luta, dificuldade, muitas humilhações. Mas eu creio que em breve Deus vai botar tudo isso daqui, ó, embaixo dos pés da igreja de Filadélfia. Todo esse poder aqui do mundo, tudo isso aqui, como o apóstolo Paulo falou agora, que Jesus Cristo vai pegar todos esses poderes de Satanás e vai botar embaixo dos pés da igreja de Filadélfia. Você acha que Deus deixaria sem vingança? Ele disse, minha é a vingança, os assassinos de Jesus. Você acha que Deus deixaria? Os que assassinaram a igreja de Cristo, assassinaram o apóstolo Paulo, assassinaram Estevão, Jesus, Marcos, o João, aquele povo todo. Irmão, Deus é justo. Deus é justo, está chegando a hora. Está acabando o tempo. Doutor Pedro? Pode falar, meu. Acho que está até em Romanos, falando em Romanos. Acho que é em Romanos, sim. Uma frase que marcou muito é: quem vive em Cristo, a morte é lucro. Isso serve para o Senhor, doutor Pedrosa. Isso serve para o Senhor que também Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm sede de justiça. É a mesma coisa, quem vive em Cristo, a morte é lucro. É a mesma coisa. Muito bem lembrado, muito bom. Obrigado. É isso mesmo. Então, essa bênção de estudo da palavra, nós não podemos confundir esta igreja que o apóstolo Paulo se refere com a igreja de Laodiceia. Mano. Nós não podemos confundir, é outra coisa. É totalmente diferente. Se achar que é tudo a mesma coisa, não é. E não tem... Nós temos que pregar, gente. Eu falo uma frase minha que eu já estou dizendo aqui há muito tempo. A Bíblia não tem religião. E as religiões não têm a Bíblia. Presta atenção nisso. É muito rápido para você absorver o raciocínio. A Bíblia não tem religiões. E as religiões não têm a Bíblia. É muito claro, é muito objetivo. Se as religiões tivessem a Bíblia, as religiões estariam dentro da Bíblia. Então, a Bíblia não tem religiões, porque as religiões não têm a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? Então, vamos deixar isso muito bem claro. E o objetivo de todas as religiões já está bem explícito pela maçonaria há 150 anos. É levá-los ao ateísmo, ao ecumenismo e depois, todas as religiões vão crer que Lúcifer é Deus. E isso está confirmado em Apocalipse 13 também. Que foi dado à besta fazer guerra aos santos e vencê-los, menos aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. Esta igreja aqui, esta igreja. Tá? Então, eu quero pedir que o nosso irmão que já esteve aqui falando, o irmão Guilherme, né, está em evidência aqui conosco, ele já está com a palavra, então vamos encerrar, irmão Guilherme. Uma oração, ore a Deus por nós, encerrando este evento de hoje, em nome de Jesus.
Obrigado, Pai. Deus maravilhoso, magnífico, misericordioso. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Todos os milagres que o Senhor tem operado na nossa vida, Pai. Tudo faz parte do seu plano, Senhor. Nada foge do seu controle, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que o Senhor continue renovando em nós a cada dia, que nos renove a cada dia e nos traga um espírito reto a cada dia. O processo não tem fim, Senhor. O processo não tem fim, Senhor. E o que a gente busca é a Tua face. Sempre a gente estamos em busca da Tua face, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. E que o Senhor continue protegendo os crentes sinceros, os irmãos em Cristo, principalmente aqueles que já estão sofrendo perseguições, tribulações, estão sendo mortos em nome de Jesus. E mesmo perante a morte, eles não negam Jesus Cristo, porque eles conhecem a verdade, e a verdade vos libertará. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue protegendo todos os irmãos aqui do Hangout, protegendo a família. Que o Senhor traga para a gente mansidão, para saber ter tolerância com aquelas pessoas fracas da fé, fracas de fé. Traga sabedoria e mansidão para que a gente possa conversar com as pessoas sobre Cristo, principalmente com aqueles que querem nos tirar do sério. E o Senhor nos dê paciência com essas pessoas. Eu mesmo estou passando por dificuldades. Às vezes eu acabo me irritando, aí depois eu vejo que está tudo errado, depois eu venho no meu quarto e oro, peço desculpa, Pai, por ter agido dessa maneira, porque assim eu acabo afastando as pessoas, porque a gente quer que essas pessoas que estão perto de nós vão habitar no céu, junto com nós, junto com o Filho e com o Pai, com o Altíssimo. Deus continue protegendo todos nós, nos livre de todo o mal, tanto o mal da carne, tanto o mal das pessoas que nos querem prejudicar, como também o mal espiritual, Senhor, contra os demônios, principados e potestades. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo agradecemos, Pai. O sangue de Jesus tem poder. O seu nome tem poder. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a participação hoje aqui com o nosso irmão Guilherme, né? Era o nome de guerra do Guilherme era Guilherme Zampa, né? O cantor de rap. Guilherme Zamba é porque meu sobrenome é Zambaldi. Então, desde pequeno eu sou chamado de Zamba, por causa do sobrenome Zambaldi. Mas agora... É o famoso dos raps. O paulista lá canta, cantor de rap, o Zamba, né? É Guilherme Zamba. Ele é conhecido com este nome. Hoje é o Zamba de Jesus, não é? Esse é o regenerado que Deus transformou, assim, uma transformação brutal, imensa, em pouco tempo. E Satanás não quis entregar isso fácil, não. Foi incomodando a ele em manifestações diabólicas dentro da casa dele, e ele hoje está dizendo, agora ele já vem mais fraco, que sabe que eu já sou mais forte, né? Então ele sozinho ali, o único cristão da família dele, ele sozinho, e tem um desafio grande. Eu disse para ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Parabéns, em 2 meses, 3 meses quase de evangelho, só o seu testemunho já está ganhando muita gente para Jesus. Pode ficar tranquilo, que eu tenho certeza disso. E tem no Brasil, morre por ano, estatística lá de baixo. Eles não mostram toda a verdade. 50 mil jovens, você estava caminhando para a morte, por ação direta das drogas. Né? Sem falar o alcoolismo e o cigarro, as outras consequências, o pulmão, para o fígado, para o rim, para o coração, etc. Né? A consequência de overdoses pelas drogas. Deus te libertou para sempre, irmão. Não tenha mais dúvida disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estamos orando com o irmão, estamos junto com o irmão. Quando precisar, liga para nós, manda um recado, o Skype.
e nós estaremos compartilhando os momentos de dor e de alegria, né? E muito obrigado pela sua participação hoje conosco, e peço que os irmãos continuem em oração pelo nosso irmão Guilherme. Eu sei que muitos estiveram nos assistindo aqui hoje. Queremos você sempre conosco. Se não puder entrar aqui no Hangout, mas você fica nos assistindo ali ou gravado, porque nós queremos que Deus continue fazendo bênçãos na sua vida. Não é? Muito obrigado. Eu sempre estava acompanhando ao vivo. Quando eu não conseguia entrar, eu sempre acompanhava ao vivo. Mas agora o que está acontecendo? Que eu entro no canal e não aparece lá para ver ao vivo. Como que faz para ver ao vivo? Não sei o que está acontecendo. Aqui no Sincero, se você entrar no Sincero, não sei se mudou alguma coisa. Você está me falando, eu vou tentar investigar. Não, eu tento ver pelo YouTube. Pelo YouTube você não consegue ver ao vivo? Pastor? Não. Oi. No Google Mais não tem aquele sininho? Tem o quê? Aquele sino que tem no Google Mais, parece um sininho onde está as notícias? Não estou ouvindo direito, está com eco. Deixa eu fechar aqui o microfone. No Google Mais, onde tem aquele sininho, que tem um tipo de um sininho, que é notícias, quando o senhor posta, aparece ali, é só clicar lá embaixo que aparece. O senhor me entendeu? Isso para a pessoa assistir ao vivo, né? No sininho, tá. no sino. Onde tem um sino ali. Clica, vai aparecer a notícia lá e aparece o vídeo lá, e clica lá e ele aparece. Aí dá para assistir ao vivo ali. Aham. Ah, viu, Guilherme? Ele deu a dica aqui. Para assistir ao vivo no Google+, quando aparece lá o convite, a imagem, tem que clicar lá no sino, tem um sino pequeno lá, você clica ali, aí dá para aparecer o vídeo, tá? Ah, entendi. Tá? Então, irmão, vamos encerrar, já passamos de meia-noite, né? Amanhã temos que trabalhar. Um grande abraço em todos e espero que os irmãos não esqueçam de voltar a estudar, relembrar esse livro precioso que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos, evangelizando ao povo da Igreja Católica, os romanos e os judeus e os gentios, e cuidando, dando instruções para a Igreja de Cristo. Ele disparava a metralhadora dele para todo lado, é mais ou menos o que a gente faz aqui, não é? E sempre com o alvo certo, né? E disparava com amor, né? Ele botava ali para modificar a vida daquelas pessoas, né? O homem precioso, irmão, depois de Jesus, o ex-maçom Paulo. Quando você falar de Paulo, você sempre cita isso. O Saulo pertencia à sociedade secreta e tudo isso. Aí ele virou Paulo. Aí ele disse, hoje eu sou o sábio arquiteto. Hoje eu falo as coisas que estão fundamentadas em Jesus Cristo. E tem 20 versículos na Bíblia, só eu que preguei isso até hoje, irmão. Nenhum desses líderes religiosos aí pregaram. Nenhum desses líderes religiosos diz que segue a Jesus, que segue a palavra, pregaram. Existem 20 versículos na Bíblia dizendo que os construtores, a palavra maçom significa construtores, rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina. E pega os livros da maçonaria que você vai confirmar. Que eles dizem que Jesus não é Deus e nem Filho de Deus, e que instrui todo o alto grau da maçonaria na doutrina luciferiana. Então nós estamos pregando e vivendo esse evangelho da palavra de Deus. Não tiramos nem acrescentamos nenhum. Só que nós temos muitas informações e acrescentamos ao que está a palavra de Deus, essas informações para você entender que aquele mesmo evangelho que Paulo pregava, ele é útil até hoje, é o mesmo que nós pregamos. Não tem adaptação de nada. E é direcionado à Igreja de Cristo. Nós temos que falar isso sempre. A Bíblia não tem religiões, e as religiões não têm a Bíblia. Isso é fato muito fácil de observar. Tá bem? E nós descobrimos depois desse livro, Scarlet and the Beast, que a maçonaria controla todas as religiões no mundo. Aqui está, acho que em torno de 200 páginas, foi esse livro, o segundo volume. Né? Ela controla todas as religiões na Bíblia, e todas as religiões do mundo. E na Bíblia não tem nenhuma religião. Entenderam como que é interessante o negócio? Não tem dúvida sobre isso. Um grande abraço em todos. Fique com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
e uma abençoada semana. E divulga esses estudos, irmãos. Põe no Facebook, Twitter, manda e compartilhe para o maior número de pessoas que vocês quiserem. Chegaram aqui no final, né, o Tiago, e nós queremos agradecer. Também a irmã Olívia, né, que estava no início. E todos vocês que estão sempre conosco aqui, tá? E pedimos que Deus abençoe e estejam sempre em oração por nós. A irmã Wanda também, né? Muito obrigado a participação de vocês. Tenham uma semana muito abençoada e encerramos em nome de Jesus.